Assim como tentar conceber um filho próprio, adotar uma criança vem com suas próprias preocupações, esperanças, logísticas e surpresa. Esse certamente foi o caso do casal canadense Ron e Natalie, que em 1997 decidiram que queriam trazer uma criança para sua casa. Sua busca os levou a uma pequena cidade na Romênia, onde se apaixonaram por uma pequena menininha, mas o que descobriram sobre ela vai te deixar surpreso. Ron e Natalie. Muitos casais sonham em começar suas próprias famílias, mas nem sempre é uma coisa fácil de fazer, e Ron e Natalie sabiam disso melhor do que ninguém. Embora tenham ficado arrasados com a notícia de que não conseguem conceber por conta própria, Ron e Natalie estavam determinados a se tornarem pais e tinham várias outras opções à sua disposição. Então, eles começaram o processo de adoção em 1997. O casal, esperando encontrar a criança certa para sua pequena família, viajou para Arad, na Romênia, uma cidade situada às margens do rio Mureș, na parte ocidental do país. Foi lá que encontraram Radica Lavinia. Ela tinha apenas 1 ano de idade, mas já tinha um passado misterioso, que você vai descobrir já já. Ron e Natalie instantaneamente souberam que Radica, com seu sorriso de orelha a orelha, seria a criança perfeita para sua casa, mas infelizmente essa não seria uma adoção simples. Antes de começarem, o casal recebeu uma má notícia. Mesmo com apenas 1 ano, Radica estava gravemente desnutrida. Ela sofria de raquitismo e tinha ossos fracos por falta de vitamina D. Era bastante óbvio que ela precisava de ajuda séria. Infelizmente, casos como o dela não eram únicos na Romênia. Em 1990, o país estava sob o controle do ditador Nicolae Ceausescu, que proibiu qualquer tipo de contracepção em todo o país. Com tantas pessoas pobres no país na época, isso significava que muitos pais acabaram concebendo filhos que não podiam sustentar e tiveram que entregá-los. As crianças afortunadas acabaram em orfanatos. As menos afortunadas, ou seja, sem dinheiro, morreram de desnutrição ou foram abandonadas. Será que foi isso que levou Radica ao orfanato? Talvez sua mãe não pudesse pagar pelos cuidados necessários para nutrir adequadamente sua filha recém-nascida. Perguntas dominavam o passado dessa criança e Natalie e Ron queriam respostas. O casal queria saber tudo o que podia sobre a origem de sua nova filha. O problema era que na época da adoção era muito difícil conseguir qualquer documentação sobre órfãos na Romênia, e assim começaram a investigação. Natalie e Ron se agarravam a cada pedaço de informação que podiam sobre Radica, mas na era da pré-internet não havia muito a ser encontrado. Então o casal descobriu a árvore genealógica de Radica e descobriu que a mãe biológica da menina havia na verdade dado mais de uma criança, e em um lugar por aí, Radica tinha uma irmã mais velha. Estranhamente, essa irmã havia sido enviada para um orfanato completamente diferente. A partir daí, Ron e Natalie perceberam que tinham uma nova missão. 2 é melhor. Como diz o ditado, 1 é bom e 2 é melhor. E Natalie e Ron devem ter pensado exatamente isso. Desde o momento em que souberam sobre a irmã de Radica, eles estavam determinados a encontrá-la e adotá-la também. Depois de uma busca exaustiva, Ron e Natalie encontraram a irmã mais velha e seu nome era Giannina. Eles ficaram chocados com o quanto as irmãs se pareciam. Todos que as viam achavam que eram gêmeas, sem pensar 2 vezes. O casal feliz a adotou e se tornaram uma verdadeira família de 4 pessoas em casa. Mas o que você não sabe foi que Ron e Natalie fizeram mais uma descoberta sobre a árvore genealógica das meninas. Elas tinham outros 6 irmãos, mas é claro que Ron e Natalie não iriam procurá-los, né? Afinal, 1 é bom, 2 é melhor. Mas acima
acima de 3, aí já é demais. Mesmo que não tenham conseguido encontrar os outros irmãos, Ron e Natalie estavam determinados a completar seus sonhos. Eles mudaram os nomes das novas filhas e a Giannina se tornou Sophie e Radhika agora era Danielle. No entanto, algo não parecia certo sobre as mudanças. A história de Sophie e Danielle chamou a atenção de muita gente. Com que frequência você ouve sobre pais esperançosos viajando pela metade do mundo e conseguindo adotar irmãs bebês separadas? Na verdade, um cineasta documentarista que ouviu sobre sua história fez um filme sobre isso, acredita? Anos depois, já adulta, Sophie assistiu ao filme e decidiu colocá-lo na internet. Ela editou o filme completo em uma versão mais curta e postou no YouTube. O vídeo fez um sucesso, como já era esperado, né? E com o sucesso do vídeo, Sophie se inspirou e decidiu seguir a fotografia. Quando chegou a hora de se matricular na universidade, ela sabia exatamente a especialização que queria fazer: documentário. O documentário ainda inspirou Sophie a descobrir mais sobre o passado dela e das irmãs. Ela planejou uma viagem para a Romênia e, embora gostaria de encontrar sua mãe biológica, não contava com isso. A documentação ainda era escassa mesmo depois de todos esses anos. Quanto a Danielle, ela planejou se juntar a Sophie em sua viagem para a Romênia em algum momento de 2018. Enquanto isso, ela planejou estudar para o bacharelado. Além da história perfeita em que vive, ela ainda morava perto da irmã. Quando Ron e Natalie voaram para a Romênia, esperando adotar uma criança, eles não sabiam que voltariam para casa com duas. Tudo o que eles sabiam era que queriam uma família e passaram por grandes dificuldades para tornar isso possível. Obviamente, valeu a pena. Foi uma boa coisa que Ron e Natalie estavam prontos para todas as provações que vieram com a formação de uma família, porque eles certamente enfrentaram muitas. Com certeza, eles ficaram felizes por terem feito isso. Ter filhos é sempre uma grande decisão. Por isso, quando casais decidem seguir em frente, é um grande negócio. Walt e Annie. Agora, o que é fácil para alguns casais, infelizmente para outros o processo pode ser um pouco mais complicado, com algumas lutas. Walt e Annie são daqueles casais que cresceram juntos. Eles começaram como vizinhos, mas havia uma diferença de idade, então se aproximaram muito tarde. Walt realmente não sabia muito sobre Annie, mas por outro lado, Annie secretamente esperava encontrar alguém como Walt. Como eles moravam na mesma cidade, se esforçaram para sair juntos e se conhecerem melhor. Foi quando Annie percebeu que acabaria com Walt, e o que selou o acordo para os dois foram os nomes de bebês. Annie mencionou uma vez que já havia escolhido um nome para sua futura filha, e Walt aparentemente também tinha feito o mesmo. Annie achou um pouco estranho, já que não conhecia nenhum homem que pensasse em nomes de bebês antes de se casar. Walt explicou a ela que, desde os 12 anos, sentia que Deus queria que ele um dia tivesse uma filha chamada Chloe, e surpreendentemente, Chloe era o nome que Annie havia escolhido também. Eles sentiram que era para ser, e depois de se casarem, o casal desfrutou de viagens juntos e passou por muito tempo a dois nos anos antes de terem uma família. Quando chegou a hora em que decidiram que estavam prontos para tentar ter filhos, ambos assumiram que seria um caminho fácil. Infelizmente, eles enfrentaram uma luta por muitos anos sem um único teste de gravidez positivo, apesar de todas as pessoas que oravam por eles. Depois de algum tempo, Annie sugeriu que tentassem a rota da adoção, mas o Walt era contra. Ele acabou se conformando com a ideia, embora não fosse sua escolha favorita. Annie assumiu o controle, preenchendo toda a papelada, e um dia ela recebeu o e-mail que esperava. Uma mãe biológica os escolheu como pais para sua filha. O casal foi conhecer a mãe biológica, mas ainda estavam nervosos com tudo. Segundo Walt, quando ele tinha 12 anos, não foi apenas um sentimento que ele teve. Ele afirma que teve uma visão de sua pequena garota, como um sonho. Nessa visão, ele estava em pé no quintal da casa dos pais, segurando a mão de uma garotinha e girando-a em círculos. A mãe biológica parecia exatamente como a versão adulta da garotinha que Walt viu em seu sonho. Ele instantaneamente levou isso como um sinal de que essa bebê estava destinada a ser sua filha. E essa garotinha recebeu o nome de Chloe, que tanto Walt quanto Annie haviam escolhido anos atrás.
E contando essas histórias, me lembrei de outra parecida. Uma garotinha com síndrome de Down foi rejeitada por 15 famílias por causa de sua condição, até que um homem resolveu adotá-la e o que ele descobriu vai te deixar surpreso. Ficou curioso para saber mais? Então clica no link que está aparecendo aí na sua tela e até breve.